Fala pessoal, tranquilo, beleza? Estamos de volta aí falando rapidamente sobre uma decisão interessante tomada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, meados de abril, o mandado de segurança que foi lançado e uma análise muito interessante que foi feita sobre o assunto nacionalidade, principalmente no que tange a perda da nacionalidade. Tá? Qualquer coisinha, dá uma olhada no vídeo aqui para você poder lembrar como funciona esse regramento. A questão foi a seguinte, você tem que lembrar que o brasileiro nato só vai perder a condição de brasileiro se tiver aquisição voluntária. Ponto final. Lembra disso, né? Isso é a regra, artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. A aquisição voluntária de nacionalidade faz com que ele deixe de ser brasileiro nato. Porém, um assunto interessante aconteceu. O STF ele fez uma análise de uma condição, de uma situação, que inclusive vale a pena a gente gravar. Eu estou gravando esse vídeo exatamente para poder explicar uma coisa. Que um jornalista lá de uma mídia muito conhecida lá em São Paulo fez a cagada de colocar no título STF decide por extraditar brasileiro nato. E aquilo trouxe uma condição maluca, porque se você lembrar também no vídeo que a gente fala sobre diferença de brasileiro nato naturalizado, tá aqui, ó, a gente mostra que o nato nunca é extraditado, é uma condição clássica. Então, a extradição de brasileiro nato não acontece nunca, só de naturalizado, tal, em algumas condições, e estrangeiro sempre também com exceções. Mas faz esse estudo, eu não vou fazer essa revisão agora com você, mas a história é a seguinte, uma brasileira foi aos Estados Unidos, casou com um americano, já possuía, preste atenção nisso, o green card. O que é o green card? É aquele que permite que a pessoa continue sua moradia, sua estadia e tenha a condição de trabalho, passe livre nos Estados Unidos. Já tinha essa condição, que normalmente o brasileiro que vai para os Estados Unidos, a brasileira, ele acaba casando para conquistar o green card. O problema é que no caso dela, esse que é o ponto interessante, é isso que eu tenho que chamar a atenção, ela já possuía o direito. Ela não tinha necessidade, não tinha uma imposição legal de casamento para poder se manter no estado estrangeiro ou para exercer direitos civis. Como é a regra, né? A aquisição voluntária só não gera perda de nacionalidade e imposição legal. Nesse caso, reconhecimento de originário, a gente já falou sobre isso em outro vídeo. E eu já te pedi para você revisar também esse assunto, já te pedi para você, foi lindo, né? Já te pedi para revisar esse assunto, gostei também, ficou ótimo. Mas qual é a condição? Ela já tinha o direito, já tinha toda a liberdade e mesmo assim resolveu casar. Pois bem, no dia em que seu marido foi assassinado, ela veio para o Brasil. E nesse exato momento, os Estados Unidos pediram extradição dela. Bom, a condição veio com pedido de extradição de brasileiro nato. Como que vai funcionar? Bom, a regra é nunca. Independente do que tenha feito, pode ter matado 1 milhão de pessoas lá fora. Não vai ser extraditado nunca. Só que o STF usou uma decisão extremamente inteligente. Porque a partir do momento que ela já possuía o direito e não havia obrigação legal nenhuma para aquisição de nacionalidade, essa nacionalidade que ela conquistou pelo casamento e pela condição de reconhecimento americana foi porque ela quis. Então ela se colocou na posição de aquisição voluntária. Coube ao STF fazer a coisa mais óbvia do mundo, reconhecer que ela não era mais brasileira nata. Simplesmente, aqui que está a celeuma da história, aqui que está o problema da reportagem que foi lançada. Não é que o STF extraditou brasileiro nato. O STF reconheceu que ela perdeu a condição de brasileira nata e, consequentemente, perdeu a regra de proteção de extradição. Então ela foi tratada como um estrangeiro. Deu para sacar a jogada? Então, assim, a minha preocupação para gravar esse vídeo é por esse entendimento. Não é que o STF extraditou brasileiro nato, a gente continua na mesma. A decisão inédita é o reconhecimento de que o brasileiro deixou de ser nato para ser extraditado. O lapso temporal é importante, a cronologia é importante. Ela já tinha o green card e resolveu se tornar americana depois. Se fosse o contrário, seria uma condição de imposição legal, não teria problema nenhum. Como ela é considerada, presunção da inocência, né, meu povo? Mas ela é considerada como uma das principais suspeitas do assassinato do cara, veio para o Brasil, os Estados Unidos pediu extradição, vá com Deus. Tá tranquilo? Só para explicar essa decisão da STF, nova, inovadora, bem interessante, mas se você parar para reparar, não fez mais do que seguir o direito. É uma decisão óbvia, né, que foi inédita pela questão de nunca ter acontecido essa condição aqui no Brasil, mas é uma decisão óbvia e muito acertada do nosso tribunal. Beleza? Então um abraço aí, fica gravada essa informação para você.